Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você que vai fazer a segunda fase da prova da FUVEST. Bora para a aula? Bom pessoal, nesse vídeo eu vou fazer mais ou menos parecido ali com o vídeo da segunda fase do vestibular da Unesp, em que eu resolvi 3 questões dos 3 últimos anos da Unesp e hoje eu vou fazer isso com a prova da FUVEST. Então eu selecionei uma questão do vestibular da segunda fase de 2019, de 2018 e de 2017. Então eu selecionei questões que eu achei pertinente para comentar aqui com vocês, para que a gente possa fazer a resolução juntos. Eu sempre sou da seguinte opinião e eu tenho falado isso muitas vezes nos vídeos, né? Se você chegou até aqui nessa segunda fase, a dica que eu dou e que não adianta você se desesperar é você querer fazer uma super mega revisão desesperadamente do conteúdo, né? O legal é que você conheça o estilo da prova e que você resolva as questões antigas. Dessa forma, né, você acaba estudando e também tendo uma noção maior de como funciona a própria prova da FUVEST. Antes de resolver essas questões, só para relembrar você aí, a segunda fase da FUVEST ela começa no dia 5 de janeiro de 2020 e termina no dia 6 de janeiro. Então são 2 dias, sendo que no primeiro dia, né, no dia 5 de janeiro, que é um domingo, a gente tem a prova de português com 10 questões envolvendo a interpretação de texto, gramática e a redação. Já no segundo dia, depende muito do curso que você está prestando. Então, de acordo com o edital da FUVEST, a prova ela vai ser específica de acordo com cada curso, sendo que podem ser ali 12 questões entre 2 a 4 disciplinas. Para você saber, né, dependendo aí do seu curso, você precisa olhar ali o manual da FUVEST, o manual do candidato, para você ter certeza quais vão ser as suas disciplinas, porque isso depende muito de cada departamento, de cada instituto da FUVEST, da USP, né, na verdade, que vai selecionar quais matérias você precisa saber. Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você está prestando algum curso de ciências humanas e na sua prova você vai precisar saber um pouquinho de história, certo? Bom, para você ter uma noção melhor, eu selecionei também alguns temas que mais caem, né? Que são bem específicos da FUVEST. E assim, olhando as provas dos 3 anos anteriores, são temas muito diversos. Porém, né, aqueles temas que são clássicos que a gente está acostumado a estudar. Então, antiguidade clássica, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, todos esses temas, de alguma forma, eles são contemplados. Algumas surpresas que aparecem que a FUVEST gosta de trazer, que eu até anotei aqui na minha colinha, né, são temas bem específicos, como, por exemplo, a América Espanhola. Então, você estudar sobre as sociedades pré-colombianas, os incas, os maias, os astecas, a forma administrativa que a Espanha tinha aqui com as suas colônias na América também é bem importante, muitas vezes comparando, né, o Brasil colônia com a América Espanhola. Alguns temas que continuam aí nesse sentido sobre a América Latina, especialmente os países envolvidos né, na ditadura militar na década de 60, 70, nesse período aí da Guerra Fria. Então, o vestibular da FUVEST já focou nesse tema algumas vezes. História da África também pode ser que apareça, assim como aconteceu lá na primeira fase. Então, assim, esses temas que muitas vezes a gente acaba deixando de lado e às vezes até mesmo na escola eles não são tão focados ali, a FUVEST traz, então é legal você dar uma lida, dar uma estudada nisso. E também a parte mais, vamos dizer assim, cultural, né? Então a gente já teve questão que pediu para você citar filmes, livros de literatura que tenham relação com um suposto tema histórico. Então isso é legal também você ter ali esses argumentos na hora de fazer a prova. Então bora lá, pessoal. Selecionei aqui 3 questões, como eu comentei com vocês, com temas históricos diversos, até mesmo para a gente ter essa diversidade de assuntos para a gente relembrar também. E para vocês terem uma noção de mais ou menos qual é a abordagem da Unicamp no seu vestibular.
A primeira questão que eu selecionei aqui é uma questão do vestibular do ano passado, para quem estava ingressando neste ano na FUVEST, e eu já selecionei aqui uma questão de história do Brasil, certo? Como eu venho falando em outros vídeos, é sempre legal você ter noção do todo da questão. Você pegar o texto, você olhar as referências, grifar, rabiscar a sua prova, né? Pegar ali as alternativas, as questões, né? Não as alternativas, mas grifar quais são os verbos de comando, é para citar, é para caracterizar, o que você tem que fazer na questão, para que você tenha isso muito claro na sua cabeça na hora de responder, certo? Bom, vamos lá. A primeira questão que eu selecionei, então, é sobre o governo do JK, governo Juscelino Kubitschek, na década de 50, 60 aí no Brasil, certo? O texto que vem com a questão é o seguinte: o período do governo Juscelino Kubitschek, 56 a 60, é uma referência positiva no imaginário político brasileiro. Não por acaso, ele é denominado de Anos Dourados. As transformações implementadas nesse período suscitaram desafios e impasses. Então é um texto bem simples, com um resumo, vamos dizer assim, bem abrangente, né, desse período do JK. Então aí você tem 3 questões, no caso aqui do ano passado, algumas questões de história aparecem assim também, não é muito comum, às vezes você tem só A e B, mas aqui a gente tem A, B e C para responder. Então, a primeira questão é o seguinte: caracterize a política econômica adotada no referido período, certo? Então, qual é a política econômica que o JK adota durante o governo dele? Aí é bem importante, então, a gente relembrar aquela questão bem básica dos governos dessa época do período liberal democrático, que a gente fala, inclusive eu até tenho um vídeo sobre esse longo período aqui, né, que é a gente saber separar muito bem a política econômica de cada presidente. E no caso aqui do JK, a gente tem aí como denominação esse período chamado de nacional desenvolvimentista. Para quem não se lembra, essa é uma política econômica que o JK se concentrou no sentido de desenvolver as indústrias nacionais, a indústria nacional brasileira, acelerar o crescimento econômico do Brasil, principalmente nesse foco industrial, porém com capital estrangeiro, né? Então, assim, investir nessa industrialização com bastante, né, capital estrangeiro, empréstimos estrangeiros, ou a vinda de indústrias multinacionais de fora aqui para o Brasil, certo? E esse nacional desenvolvimentismo também tinha a supervisão ali do Estado para acontecer. Então, essa letra A é um nível bem básico se você estudou ao longo do ano aí cada característica de cada governo desse período. Vamos para a letra B. Explique qual foi o papel do Estado e cite uma diretriz implementada por aquele governo. Bom, como eu já disse, o governo ele tinha como foco econômico o nacional desenvolvimentismo e nesse sentido o Estado ele supervisiona esse desenvolvimento, esse crescimento econômico. Esse é o papel do Estado, né? Fornecendo então ali toda a infraestrutura necessária para que essa indústria nacional cresça e tudo em torno dela se desenvolva também. E aí a gente pega na questão aí, né, uma diretriz implementada naquele governo que tem a relação então com o desenvolvimento dessa infraestrutura, por exemplo, se a gente pensar na malha viária, na construção de rodovias, como por exemplo a rodovia Belém-Brasília, que foi uma maneira também de desenvolver, que dá suporte para esse desenvolvimento econômico. A produção, por exemplo, energética, também o desenvolvimento da produção energética com a construção das hidrelétricas, né, das usinas de Furnas, por exemplo, de Três Marias. Toda essa infraestrutura ela vinha sendo supervisionada pelo Estado. Então, na parte da malha viária, na parte da questão energética e também do extrativismo mineral. Então, são alguns exemplos que a gente tem ali a partir dessa política econômica. Vocês percebem que a A e B elas estão muito conectadas, são duas questões que a gente até poderia responder em um único parágrafo, uma única resposta, né? Bom, a letra C pede o seguinte: indique de que maneira as transformações implementadas por esse governo repercutiram nas migrações populacionais internas. Bom, vamos relembrar então
que nesse incentivo do governo ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento rodoviário, enfim, isso vai causar migração vinda, né, por exemplo, dos nordestinos para o sudeste, por exemplo, né? Por que isso? Porque apesar de ter uma política desenvolvimentista, a gente tem ali um aumento das diferenças regionais. Enquanto no sul e no sudeste havia um foco maior para esse desenvolvimento industrial, a gente tem o norte e o nordeste deixados de lado, especialmente num período em que a gente tem uma seca no nordeste, né? E essa seca também, boa parte dela não é só pela questão climática, mas é também pela falta de infraestrutura. Isso vai aumentar ainda mais essas diferenças, que vai fazer com que muitos nordestinos, muitos nortistas venham para o sul e para o sudeste, que eram esses polos de desenvolvimento. E também a gente não deve esquecer que no governo JK a gente tem a construção de Brasília, então a gente tem também muita gente migrando do norte e nordeste para o centro-oeste para a própria construção em si da cidade. Vocês percebem que nessa questão eu fiz uma grande revisão ali do governo JK, nos pontos econômicos principalmente, e naquilo que foi feito, né? Então A, B e C são questões que se ligam e que trazem ali, fazem com que você tenha que trazer esse grande conhecimento sobre esse período. É por isso que a FUVEST exige esses detalhes, exige de você que você se lembre disso, né? Então você tem que estar ali afiado nos seus estudos para responder. A próxima questão que eu selecionei é uma questão de 2018. Então começamos com a de 2019 e agora vamos para a de 2018. É uma questão que envolve um conhecimento não só de história do Brasil, mas também pensar um pouquinho sobre os nossos vizinhos aqui da América Latina, os argentinos. Então é por isso que eu acho que é uma dica legal para vocês pensar que as questões de história na FUVEST geralmente elas vêm com comparações, né, com períodos às vezes diferentes. Já vai ter um exemplo disso aqui mais para frente, mas com períodos diferentes para a gente comparar, ou lugares diferentes também. Então exige que você mobilize esses conhecimentos, que você traga isso para a prova. Não dá para você decorar pequenos períodos da história sem saber ligar um ao outro. É uma exigência bem forte, é bem complicado isso, mas é por isso que a FUVEST é tão seletiva, certo? Bom, vamos lá então. Essa questão é um pouquinho diferente, porque ela tem uma crônica, um texto em formato de crônica, que foi publicado em 14 de maio de 1930. Então, a crônica de um jornalista argentino, né, sobre a abolição da escravidão no Brasil. Detalhe, a crônica é de 14 de maio de 1930. Então, se lembrem que a data da abolição da escravidão é o 13 de maio de 1888. Hoje, almoçando na companhia do senhor Catalão, cujo nome não vou dizer por razões que os leitores podem adivinhar, ele me disse: 13 de maio é festa nacional. Ah, é mesmo? Continuei botando azeite na salada. Festa da abolição da escravatura. Ah, que bom! E como o assunto não me interessava especialmente, dedicava agora minha atenção a dosar a quantidade de vinagre que colocava na vendura. Semana que vem, fará 42 anos que foi abolida a escravidão. Dei tamanho pulo na cadeira, que metade da vinagreira foi parar na salada. Como disse? Repliquei espantado. Sim, 42 anos, sob a regência de Dona Isabel de Bragança, aconselhada por Benjamin Constant. Dona Isabel era filha de Dom Pedro II. 42 anos? Não é possível. 13 de maio de 1888, menos 1930, 42 anos. Quer dizer que qualquer negro de 50 anos que você encontrar hoje pelas ruas foi escravo até os 8 anos de idade. O negro de 60 anos, escravo até os 18. Não será possível, o senhor deve estar enganado. Não será o ano de 1788? Olhe, acho que o senhor está enganado, não é possível. Bom, se não acredita em mim, pode averiguar por aí. É bem interessante a gente pensar, para além da crônica, que foi uma questão que caiu em 2018, quando a gente teve ali os 130 anos da abolição da escravidão no Brasil.
Então é legal você estar ligado também nas efemérides desse ano, né? Quais são os assuntos que fazem aniversário esse ano, certo? Porque o vestibular costuma trazer essa brincadeira aí, né? Mas vamos lá, o que a questão pede? Identifique e explique o estranhamento do cronista argentino. Bom, vamos pensar então, né? Especificamente aí na Argentina, por que o cronista ficou tão indignado que faziam apenas 42 anos que a abolição da escravidão tinha acontecido, né? Primeiramente porque a abolição da escravidão na Argentina ela acontece muito antes, junto, né, com a proclamação da própria República da Argentina, porque se a gente tem logo uma proclamação da República depois da sua independência, ia ser bem incoerente se tivesse uma escravidão ainda, certo? E também porque, como ele é o argentino, né, essa sociedade, ela não teve ali muito forte o significado da escravidão negra, né? Não vou dizer para vocês que não haviam escravos negros, escravos africanos, havia, inclusive os escravizados indígenas, que foram muito mais utilizados, mas a escravidão negra, ela não foi tão longa e nem foi tão utilizada como a escravidão indígena na Argentina. É por isso que o cronista fica muito espantado com essa situação. E é legal a gente pensar dentro desse contexto também que se em 1930 ali a gente tinha uma geração que tinha acabado de se tornar liberta, hoje em dia a gente tem pouquíssimas também gerações, né? É coisa aí de 3, 4 gerações que tem ali antepassados que foram escravizados. Então é algo ainda historicamente muito recente. A alternativa B continua então. Aponte e explique 2 características do processo de abolição da escravidão. Aí a gente tem que mobilizar o nosso conhecimento sobre a história do Brasil. Então, 2 características do processo de abolição. Vamos lembrar que o processo de abolição aqui no Brasil ele foi lento, ele foi gradual por meio da criação de diversas leis abolicionistas. Não sei se vocês se lembram, mas primeiro a gente tem a lei Eusébio de Queiroz, depois a lei do ventre livre, sexagenários, até então se chegar aí à lei áurea, certo? Então assim, são várias leis que iam adiando o processo da abolição até que o Brasil se torna aí, basicamente o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888. Então é legal você destacar essas leis e como esse processo foi lento. Embora fosse um processo lento e que tivesse ali muito essa conciliação da elite para não libertar os escravizados, a gente teve uma campanha forte abolicionista nos jornais, na imprensa, né? A participação da imprensa foi extremamente importante para esse processo. Inclusive dentro do parlamento brasileiro também havia essa reivindicação e claro que a gente não pode deixar de lado ali parte da sociedade brasileira que resistiu à escravidão e que teve esse movimento de resistência ao longo desses anos todos, o que contribuiu para a abolição. Vamos lembrar que a Lei Áurea não é um presente dado pela princesa Isabel. A gente tem aí um histórico de muita luta de resistência até chegar nesse momento. Então são 2 características que você pode colocar aí na questão B, na resposta da questão B. Não esquece que você tem que citar, você tem que explicar, desenvolver a sua resposta, até porque é isso que o verbo de comando exige. E para finalizar, eu trouxe uma questão da segunda fase de 2017 e que faz esse movimento também de comparação, mas dessa vez entre 2 períodos importantes no mesmo local. Então, é uma questão também que traz uma imagem e traz um texto, mobiliza aí diversas fontes. É uma questão complexa, mas vocês vão ver que ela não é tão difícil assim. Vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem de um discurso do Martin Luther King, que tem aí uma faixa atrás, com a tradução aí, nós vamos superar, né? E embaixo a gente tem um texto, um trecho do livro do Marx, A Guerra Civil Norte-Americana. Então, ele diz assim: há meses os jornais londrinos, The Times, The Economist, The Examiner, Saturday Review, têm repetido a mesma ladainha sobre a Guerra Civil Americana. Enquanto insultam os Estados Livres do Norte, defendem-se ansiosamente contra a suspeita de simpatizarem com os Estados escravistas do Sul.
Seus argumentos extenuantes são basicamente os seguintes: a guerra entre Norte e Sul é uma guerra de tarifas entre um sistema protecionista e um sistema de livre comércio, e a Inglaterra, claro, está do lado do livre comércio. Ademais, a guerra não está sendo travada sobre qualquer questão de princípio. Ela não se refere ao problema da escravidão, mas sim centra-se nos desejos da soberania do Norte. Bom, embora o texto do Marx ele minimiza um pouco aí a questão da escravidão como motivo da guerra civil, a gente sabe que depois a escravidão vai ter consequências após essa guerra, mas a questão ela pede ali os fundamentos econômicos e políticos dessa guerra, então os motivos econômicos e políticos que levaram ao conflito. A gente sabe que a guerra civil norte-americana ela ocorre pelas divergências entre o norte dos Estados Unidos, que era mais industrializado, que defendia o protecionismo e que, por consequência, vai defender também o fim da escravidão para se ter mais mão de obra para trabalhar nessas indústrias, né? Enquanto o Sul vivia ali um tipo de economia agroexportadora e que defendia o livre-cambismo e a escravização africana no seu território. Pensando na questão política, o Norte ele tinha uma hegemonia política muito maior do que do Sul, e é por isso também que o Sul entra em conflito com o Norte, né, reivindicando maior participação política no país que era ali recém-independente, vamos dizer assim, né? Já a questão B pede o seguinte: aí vem essa questão de comparações de tempos, de períodos históricos. Com base no texto e na imagem, na qual aparece com destaque o ativista Martin Luther King, relacione o movimento político a que ela se refere com os resultados da Guerra Civil. Então, qual a relação dos resultados da Guerra Civil com o movimento político que o Martin Luther King fazia parte, né? Então, aí a gente tem que relembrar que o Martin Luther King foi ali um grande líder pelos direitos civis dos negros durante a década de 60 e que ele só surge ali nesse cenário, e esse movimento pelos direitos civis só ocorrem porque após a Guerra Civil, mesmo com a abolição da escravidão, muitos estados norte-americanos traziam leis segregacionistas, leis que separavam brancos e negros, ou a famosa lei Jim Crow também, que davam, por exemplo, exemplos básicos, né? Lugares no ônibus, os negros tinham que sentar em determinados lugares, para os brancos sentarem em outros, bebedouros para negros, bebedouros para brancos, escolas para negros, escola para os brancos, enfim, essa política segregacionista, ela começa a ocorrer no final da Guerra Civil, até mesmo como uma consequência dessa abolição que foi forçada pelo Norte, mas que o Sul por muitas vezes não aceitou. Então, o movimento dos direitos civis clamava, né, por essa igualdade racial dentro do território estadunidense. Então, olha só, se você não se lembra dessas consequências da Guerra Civil, e se você não conhece esse movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, fica difícil responder. Então, é para relacionar dois períodos completamente ali distantes, mas que acabam se ligando. Então, veja, é uma questão muito bacana, mas que se torna média difícil se você não tem esse conhecimento. Então, pessoal, eu fico por aqui. No vídeo de hoje a gente resolveu aí 3 questões antigas da segunda fase da FUVEST. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, não deixa de escrever aqui, não deixa também de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também estão prestando a segunda fase da FUVEST. E até a próxima aula!